A segunda coisa que eu discuto, compartilho com vocês essa manhã, é o perigo do cuidado com as coisas deste mundo. Não é? O zelo excessivo pelas coisas temporais fez Marta esquecer o tempo para as coisas da alma. Enquanto Maria entendeu a oportunidade, o privilégio, a honra de estar ali alimentando prioritariamente a sua alma, Marta se preocupou com as coisas que não eram mais importantes. Coisas que nós naturalmente nos preocupamos excessivamente comum. Se as coisas estavam arrumadas, se as cadeiras estavam no lugar, se as pessoas estavam sendo agradavelmente recebidas, se todo mundo estava bem, se todo mundo está ali. Parece-nos lícitos e justificáveis. A questão não é que Marta estava fazendo coisas erradas, mas a sua preocupação excessiva era com estas coisas, em detrimento da mais importante de todas, a sua alma. Quando nós nos preocupamos demais com as coisas do mundo, e essa é esse é um dos fatores, infelizmente, lamentavelmente comum na igreja. Essa é uma grande barreira na vida das pessoas, porque hoje, no cristianismo, as pessoas estão mais preocupadas com as coisas do mundo do que com a sua própria alma. As igrejas não lotam porque as pessoas estão trazendo, exortando, ensinando, pregando sobre a necessidade de priorizar a sua alma. Elas estão lutando porque elas estão levantando meios mais propensos, mais propícios para cuidar das coisas do mundo. Essa é uma realidade caótica dentro da igreja, extremamente caótica. Por isso muitos perguntam: mas na igreja não falam tanto de pecado, de inferno, de salvação, de alma, porque não estão preocupados com a alma, mas com as coisas do mundo. Quando nós estamos tão envolvidos prioritariamente, excessivamente com as coisas do mundo, a gente para de perceber quem nós somos e quem Deus é. A gente perde a percepção de nós mesmos e de quem Deus é, até quando nós oramos. Veja que interessante, foi Marta que chegou e disse de uma maneira abrupta, de uma maneira arrogante, prepotente, disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. É terrível, é lastimável ver que tem gente pregando e ensinando que você deve ser arrogante e prepotente com Deus, exigindo dele alguma coisa, dando ordens para Deus. Marta esqueceu de quem ela era e de com quem estava falando. E isso é o que acontece num monte de igreja. As pessoas se preocupam tanto com o mundo que se esquecem de quem são e com quem estão falando. Vamos orar para Deus, ordenando, exigindo de Deus alguma coisa. Só quem faz isso é quem se preocupa demais com o mundo e de menos com a sua alma. E isso, infelizmente, é o que está acontecendo com muita gente. E nós estamos falando da família de Deus. Nós estamos falando da família de Deus.
Eu ouço tantas pessoas que dizem: eu tenho orado, e eu tenho declarado, eu tenho profetizado sobre a minha vida, a vida da minha família, os meus negócios, com uma empáfia, com uma arrogância, com uma prepotência. Essas são as Martas das igrejas, que acham que podem exigir, dar ordem para Deus. Vocês sabem do que estou falando. Vocês conhecem pessoas que dizem isso. Vocês já ouviram falar disso. E às vezes vocês não perceberam o que está por trás disso. O que está por trás disso é que essas pessoas que seguem esse estilo de vida são pessoas pertencentes à família de Deus, mas que estão preocupadas excessivamente, prioritariamente com as coisas do mundo. E elas acham que podem falar assim com Deus, porque elas se esquecem de quem são, porque não se preocupam com a sua própria alma, mas estão preocupando com as coisas do mundo. E aí você começa a exigir, você começa a ordenar, você começa a querer se impor diante daquele a quem você devia se prostrar, humildemente se humilhar. Não foi à toa, a expressão de Marta aqui reflete isso. Não te importa, Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? O Senhor não se importa com essa situação? Ordena-lhe, faça alguma coisa. Não sabia que Deus tinha um conselheiro humano. Os reis tinham lá os chamados a mão do rei, que era o conselheiro do rei que ficava ao lado dele. Então, certamente, talvez Jesus precisa de um conselheiro humano para alertá-lo daquilo que ele não está fazendo, para dar uma exortação naquilo que ele devia fazer. Está cheio de conselheiros humanos, somos as Martas da igreja. E quando eu estou falando, gente, eu não estou falando apenas no gênero feminino, não, tá? Isso é gênero humano, estou apenas fazendo uma colocação. Seja homem, seja mulher, são as Martas da igreja, que exigem, que ordenam, que aconselham Jesus. Olha, Senhor, o que o Senhor está fazendo está errado. Eu acho que o Senhor devia fazer de outra forma. Acorda, desperta, o Senhor está dormindo, esqueceu de mim. Por que o Senhor está permitindo que isso aconteça na minha vida? Isso são questionamentos de gente que está preocupada com o mundo e não com a sua alma ou com a alma daqueles que Ele ama. Temos de cuidar das coisas deste mundo? Sim. Podemos nos preocupar com as coisas deste mundo? Sim. Esse texto não está querendo dizer que você tem que largar tudo, desprezar tudo e só preocupar com isso. Não. Você pode preocupar, você deve cuidar, mas não se apegar às coisas deste mundo. Colocá-las em primeiro lugar. Qualquer coisa que ocupe o primeiro lugar se transforma no seu Deus. E só Deus pode ocupar o primeiro lugar em nossas vidas. Porque só Ele, Cristo, Jesus, pode salvar as nossas almas. Então é um perigo enorme. Não é só uma característica de personalidade, não é só um traço de natureza, é sim um perigo enorme às pessoas que só se preocupam com as coisas deste mundo. Se há alguma preocupação
com Deus é de manter-se na presença de Deus para sustentar e conservar aquilo que Ele mais lhe importa, que são as coisas do mundo. Então, quando você questiona Deus, quando você questiona o seu posicionamento diante de Deus, quando você questiona a sua vida cristã, quando você questiona a sua própria vida em Deus, é porque você está preocupada com o mundo e não com a sua alma. O fator principal de Jesus ter vindo aqui foi para salvar o seu povo dos seus pecados, curar, sarar, melhorar, mudar, é secundário, é possibilidade, mas o objetivo é nossas almas. Essa deveria ser a nossa principal preocupação. Faça um autoexame e veja se é a sua. O que você está mais preocupado? Com o seu trabalho? Com o seu descanso? Você canta, refrigera minha alma, descansa. Jesus diz, vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Tomai sobre si o meu jugo e o meu fardo que é leve e suave, e achareis descanso para as vossas almas. Físico, você toma um banho e está novo. Alma. Nós não estamos falando de um descanso para um outro dia, nós estamos falando de um descanso para a eternidade. Então, não permita, tome cuidado, pare de preocupar demais com o mundo, agradar os outros, agradar a si mesmo, estar buscando coisas que satisfaçam o seu prazer, o seu desejo. Por mais lícito, justo que pareça ser, não se esqueça que essas coisas têm tomado em sua vida o lugar de Deus. Queira ou não queira, aceite ou não aceite,